Estamos aqui na nossa quarta aula, tratando do desenvolvimento dos modelos atômicos. Estamos aqui no século XIX, meados do século XIX. Aqui é a disciplina de Química, eu diria que é Química para poetas. O que são os poetas? Não ofendendo ninguém, né? Mas essa disciplina não é voltada para aquele cara que faz bacharelado em Física. É a disciplina de Química 1 voltada para aquele cara que faz engenharia de pesca, engenharia ambiental, ciências biológicas. Então, a parte física realmente nós não vamos nos aprofundar aqui, mas nós vamos dar uma pincelada para você ter uma ideia das coisas. Então, nós já tratamos de espectroscopia, né? Falamos aí da contribuição do Isaac Newton, né? Então, ele pegou lá a luz branca, que acreditava-se que fosse uma luz pura, e decompôs no prisma, né? Então, aqui você tem o espectro contínuo, obviamente, você não está vendo aqui nem o infravermelho, nem o ultravioleta. Então, o espectro contínuo, lembra, é o arco-íris, né? Então, você tem a luz branca, aqui o espectrômetro, né? Todo fica num ambiente fechado, né? A luz entra por uma fenda, passa pelo prisma e eis aqui o espectro contínuo. Outra contribuição importante do Newton, né? Se você selecionar uma dessas cores aqui, uma faixa estreita, na verdade, bem estreita, ou, por exemplo, se você projetar esse espectro contínuo no anteparo e esse anteparo tiver uma fenda suficientemente estreita, você vai deixar passar por essa fenda uma faixa do espectro visível, e se for a fenda suficientemente estreita, você pode ter eventualmente, numa condição ideal, uma radiação próxima da monocromática, como se fosse um comprimento de onda. Obviamente, monocromática, para você ter radiação monocromática, você precisa de uma instrumentação muito mais sofisticada do que essa. Mas, enfim, você vê aqui que não houve desvio, né? Do feixe ao passar pelo segundo prisma, desde que você use uma fenda suficientemente estreita, né? Falamos sobre espectrômetros, né? Então, no espectrômetro você tem espelhos, você tem um elemento dispersivo, que seria a grade de difração. Nós não usamos mais hoje em dia o prisma, né? O espectrômetro surgiu em meados do século XIX, se não me engano, 1860 aproximadamente, graças à parceria desses dois cientistas alemães, Kirchhoff e Bunsen. Então, aqui você tem uma chama, né? E você pode, por exemplo, aquecer soluções de sais. Essas soluções de sais, se os sais forem suficientemente puros, vão produzir então cores que são analisadas pelo espectrômetro. Deixa eu ver aqui uma figurinha um pouquinho mais nítida. Aqui, uma figurinha mais nítida, né? Então você tem a amostra analisada na chama. Então Bunsen e Kirchhoff analisaram a luz emitida por materiais incandescentes. Então imagina que você tem um fiozinho de níquel cromo, ou poderia ser um fiozinho de platina, você umedece esse fiozinho, imagina assim, um fiozinho com um anelzinho na ponta para você umedecer numa solução, de modo que aqui fique uma gotinha de solução. Então se você tem, por exemplo, uma solução de NaCl, você vai ver alaranjado. Se for uma solução de cloreto de lítio, você vai ver a cor da chama vermelho carmim. Esse espectrômetro aqui de Bunsen coleta então a radiação através dessa fenda, tá vendo a fenda aqui? A radiação vai até o prisma, que é analisada pelo observador aqui. Eu não sei para que essa peça aqui exatamente, não sei explicar para vocês. Você já sabe então que as cores da chama dependem então dos elementos presentes, né? Isso explica, por exemplo, a coloração de fogos de artifício, né? Vimos aqui a contribuição de Kirchhoff. Isso aqui é interessante. Olha, se você tem um metal incandescente, o que é um metal incandescente? Metal em alta temperatura, por exemplo, o metal do filamento de uma lâmpada de filamento, ou seja, tungstênio. Esse metal em altas temperaturas emite luz. Se você analisar a luz com o espectrômetro,
Primeiro, ao olho nu você vai ver luz branca, mas é uma mistura de cores. Analisa no espectrômetro, o que você vai ver? Vai ver o espectro contínuo, esse arco-íris. Por outro lado, se você tiver um gás incandescente sob baixa pressão e coletar a luz emitida por esse gás, você vai ver linhas espectrais. Então, nos dois primeiros exemplos aqui eu estou tratando de espectro de emissão. Então, o espectro de emissão do metal incandescente é o espectro contínuo. O espectro de emissão de um gás rarefeito em alta temperatura é o espectro de linhas. Agora, se você tiver o metal incandescente em alta temperatura, né, emitindo a luz, com um espectro contínuo, e essa luz passar por uma amostra de gás rarefeito em baixa temperatura. Esse gás rarefeito em baixa temperatura vai absorver os mesmos comprimentos de onda, ou vai absorver nos mesmos comprimentos de onda que emitiria se estivesse em alta temperatura. Então, para cada linha espectral aqui, você tem essas regiões em branco aqui representando a absorção pelo gás frio. Espero que vocês estejam entendendo. Começamos a falar sobre tubos de raios catódicos, isso aqui é super importante. Então aqui nós estamos em meados do século XIX, né, mais ou menos 1850, né, trabalho de Kirchhoff e Bunsen. Tubos de raios catódicos, eu não tenho certeza exatamente quem foram desenvolvedores, parece que foram esses dois cidadãos aqui. Você imagina então uma coisa parecida com a lâmpada fluorescente. Você tem um tubo de vidro, você tem dois eletrodos aqui, e você pode fazer vácuo, por exemplo, retirar o gás aqui através de bombas de vácuo, bombas de sucção. E se você impuser uma diferença de potencial suficientemente alta, e aqui dentro tiver um gás rarefeito, então você vai ver uma luminescência. Se você tiver vácuo aqui, possivelmente você não vai ver nada, porque os elétrons vão atravessar o tubo, mas os elétrons não são, digamos assim, visíveis. Elétron não tem cor, embora as transições eletrônicas sejam responsáveis pelas cores, mas elétron não tem cor. Então, se os elétrons atravessam o tubo aqui e não colidem com nada, você não enxerga nada. Se colidem com algum gás em baixa pressão, a coloração vai depender da composição, né, do gás que tem lá dentro. Então você vê aqui uns exemplos, né, mercúrio, esse gás verde aqui eu não sei quem é. Então sempre que tem algum gás no tubo, você vai ver uma cor, uma luminescência, emissão de luz. Detalhe, eu falei a palavra elétrons, e aqui nós estamos em 1850 aproximadamente. Os elétrons ainda não haviam sido descobertos, então as pessoas não entendiam o motivo dessa luminescência. Então isso foi entendido, digamos assim, a partir de 1912. Os tubos de raios catódicos foram desenvolvidos mais ou menos, foi depois foi já na segunda metade do século XIX, né, que aparentemente foi em 1869. Então, em 1869 eles já observavam essa luminescência, mas o elétron não havia sido descoberto, não se tinha conhecimento da existência de elétrons. Mas isso aqui foi super importante no desenvolvimento dos elétrons. Bom, gente, quem foi o pioneiro na medida dos espectros de linha do hidrogênio? Não tenho certeza. Sim, continuando aqui, um outro cientista importante que nós vamos falar é Ångström. Cadê aqui o Ångström? Por um tempo eu acreditava que ele teria sido o pioneiro da medida das linhas de emissão do hidrogênio, mas parece que não foi exatamente ele. O que ele fez assim de trabalho bastante considerável foi analisar a luz solar. Você sabe que no Sol tem bastante hidrogênio e ele, digamos assim, relacionou as linhas de emissão da luz solar. É como se você pegasse um espectrômetro parecido com o que eu mostrei anteriormente e coletasse a luz solar, quer dizer, obviamente seria uma coisa mais sofisticada do que essa, analisa a luz solar e você vê um espectro de linhas. As linhas espectrais do hidrogênio estão presentes. Então, até onde eu sei, esse Ångström foi um dos pioneiros a
medir as linhas espectrais solares. Não sei se ele mediu as linhas espectrais do hidrogênio em, em tubo de raios catódicos, porque até onde eu sei, em 1853, eles ainda não haviam sido descobertos. Mas vamos falar das linhas espectrais de hidrogênio, e que já eram conhecidas, digamos assim, no meados do século XIX. Então, e graças à análise da luz solar, possivelmente. Isso aqui é uma lâmpada de hidrogênio, é um tubo de raios catódicos. Eu tenho uma igualzinha. Você tem aqui um eletrodo, aqui você tem outro eletrodo, e aqui você tem hidrogênio sob baixa pressão. Impõe uma diferença de potencial de 5.000 volts. Quando você liga, você vê uma luminescência vermelha, você vê um vermelho bonito. Realmente é muito bonito, eu mostro isso em geral para os meus alunos presencialmente, mas agora com pandemia vocês vão perder essa demonstração. Mas enfim, você tem hidrogênio sob baixa pressão aqui, hidrogênio rarefeito dentro do tubo. Você tem um eletrodo em uma extremidade, outro eletrodo em outra extremidade, impõe uma diferença de potencial de 5.000 volts. Os elétrons atravessam o tubo e vão colidindo com átomos de hidrogênio, e esses átomos de hidrogênio ficam excitados e emitem luz. Detalhe, meados do século XIX. O elétron não havia sido descoberto ainda, nós não chegamos no elétron. Então aqui o cara que fez esse desenho aqui não foi muito coerente, né? Mas você tem um tubo aqui contendo hidrogênio, por que não foi coerente? Porque a luz que sai é vermelha, na verdade. E esse vermelho que você vê aqui lembra muito um laser, mas não é um vermelho puro. Veja só, o laser seria o que você tem de mais próximo de uma luz pura naquele comprimento de onda. Obviamente, esses lasers baratinhos que a gente compra aí, no Mercado Livre, por exemplo, eles vêm com muita contaminação de infravermelho e outros comprimentos de onda. Então você tem lá, por exemplo, laser verde, 532 nanômetros. É como se aquilo fosse uma luz verde pura, e se você passasse por um espectrômetro, simplesmente o prisma não desviaria a luz. Então vamos voltar aqui até para você entender o que eu acabei de falar, né? Então eu falei que a lâmpada de hidrogênio produz uma luminescência vermelha, mas não é um vermelho puro. Veja só, se você tivesse, por exemplo, o vermelho puro de um laser batendo num prisma, aconteceria igual aconteceu aqui com esse componente amarelo, ele não seria desviado. Então, o laser seria o mais próximo de uma luz pura. Então, aqui você tem a lâmpada de hidrogênio, né? Ou o tubo de raios catódicos contendo hidrogênio em baixa temperatura. Você impõe uma diferença de potencial pelo menos 5.000 volts. Os elétrons vão atravessar o tubo e vão colidir contra os átomos de hidrogênio, e você vai ter uma luz vermelha saindo. Aqui você tem um espectrômetro. A luz entra através da fenda no espectrômetro, tudo isso aqui no escuro, né? Vai passar por um sistema de espelhos. Aqui é só uma representação simplificada. E o que se observou é que essa luz vermelha não é uma luz vermelha pura, e na verdade ela é uma mistura de pelo menos 4 componentes na faixa do visível. Violeta em 410 nanômetros, azul em 434 nanômetros, verde em 486, vermelho em 656. Essas linhas espectrais do hidrogênio já eram conhecidas em meados do século XIX, em função das análises da luz solar. Então, aqui eu só mostro como você pode verificar em laboratório. Você tem uma lâmpada. Isso eu verifico em sala de aula com os alunos. Eles vêm, porque eu levo um espectrômetro lá, e eles constatam essas linhas. Então, a lâmpada de hidrogênio, aqui dentro, bombardeada por elétrons. Lembrando, o elétron ainda não foi descoberto, né? 1860 não foi descoberto ainda. Você tem a luz vermelha, que passa por um prisma, e esse vermelho é decomposto nos seus 4 componentes na faixa visível. Você vê essa região preta aqui, quer dizer que nessa região aqui, por exemplo, que inclui o amarelo, o alaranjado, o hidrogênio não emite. Aqui também não emite. Obviamente, você tem a possibilidade de emissão de ultravioleta e de infravermelho,
mas aqui a gente está falando em experimentos realizados no século XIX, então, até onde eu sei, eles não tinham detectores suficientemente precisos para UV e infravermelho. Lembrando que você não tem a capacidade, o ser humano não tem a capacidade de enxergar infravermelho e ultravioleta. Então, na faixa do visível, essa luz vermelha emitida pela lâmpada de hidrogênio corresponde, na verdade, a 4 linhas de emissão nesses comprimentos de onda. Então, esse vermelho aqui da lâmpada de hidrogênio, na verdade, é uma mistura de vermelho com verde, com azul e com violeta. Isso é um espectro de emissão. Voltamos aqui ao trabalho de Ångström, né? Aliás, Ångström, em meados do século XIX, publicou o trabalho catalogando, digamos assim, as linhas de emissão solares, e ele já usou a unidade 10 a menos 10 do metro. Em homenagem a ele, a gente chama um Ångström. Então, 1 Ångström igual 10 a menos 10 do metro. Ou se você não sabe o que é isso, 0,1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ou 1 Ångström é igual 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que é assim, né? Joia, né? Então vamos ver lá. Ångström apontou que a centelha elétrica produz dois espectros superpostos, um do metal, do eletrodo, e outro do gás, do qual ele passa, e também deduziu a teoria de ressonância de Leonard-Euler, que um gás incandescente emite raios luminosos do mesmo comprimento de onda daqueles que pode absorver. Então isso aqui lembra um pouco o trabalho aqui, quando eu expliquei o trabalho de Kirchhoff, novamente. Vamos lembrar aqui, Kirchhoff. Então tá aqui, ó. Metal incandescente emite luz. Por exemplo, a luz branca da lâmpada fluorescente. Analisou no espectrômetro? Você tem aqui espectro contínuo. Gás incandescente sob baixa pressão, espectro de linha. Agora você tem aqui o metal incandescente, a luz emitida, absorvida por um gás rarefeito em baixa temperatura, e você tem os espectros de absorção. Essas linhas brancas aqui correspondem à absorção da luz emitida pelo metal incandescente, exatamente nos mesmos comprimentos de onda que o gás emitiria, emitiria em alta temperatura, né, se fosse excitado, né? Então, lembrando, novamente, gás incandescente, hidrogênio, você analisa aqui as linhas espectrais, você tem essas contribuições. Agora, o que ele quer dizer aqui com essa teoria da ressonância de Leonard-Euler? Um gás incandescente emite raios luminosos do mesmo comprimento de onda daqueles que pode absorver. Então, vamos pegar aqui o exemplo aqui. Então, tá aqui, ó. Esse aqui corresponde à emissão do hidrogênio. Então, aqui é o espectro de emissão. Novamente, vamos ver a figurinha aqui. Aqui está. Então, você tem a emissão do hidrogênio analisada pelo espectrômetro. Você tem essas linhas espectrais. Olha aqui, essa região preta, você lembra que é uma região em que o gás incandescente não está emitindo. Então, não está emitindo nem amarelo nem alaranjado. Então, aqui esse é o espectro de emissão. Por outro lado, se você tiver um metal incandescente que emite luz branca, obviamente essa luz branca é o espectro contínuo, você analisa isso aqui, e essa luz branca passar por um gás, no caso o hidrogênio que eu estou tratando, sob baixa pressão em baixa temperatura, você vai ter absorção. Então, repare aqui, você tem o espectro contínuo e nessas linhas pretas aqui correspondem justamente às linhas de absorção que coincidem com as linhas de emissão. Então, aqui em cima você tem o espectro de emissão, aqui embaixo você tem o espectro de absorção do hidrogênio. Bom, a videoaula já está um pouquinho longa. Próxima aula nós vamos tratar do estudo quantitativo dessas linhas de emissão. Isso é uma coisa muito interessante. Olha, veja só, o elétron ainda não havia sido descoberto, mas isso aqui aguçou a curiosidade dos cientistas, ajudou a desenvolver os modelos atômicos. E isso nós vamos começar a ver na próxima aula. Até lá!